Advaitam Vandeham Sri Gurun Sri Yuttaparakam Sri Gurun Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Visakanjitam Shri Krishna Karuna Bandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namasite Tapta Kanchana Gauranga Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Priya Panchakalpatarubhyascha Kripa Sandhivaivacha Patitanam Pavinavyo Vaishnavyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Gantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhaktivinoda ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, today we continue our discussion. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1. Questions by the sages. Text number 2. Então hoje a gente continua o nosso estudo do Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 1, verso 2, né? Esse capítulo é intitulado Perguntas dos Sábios. Dharma Purujita Kaitavatra Paramo Nirmatsaranam Satam Vedhyam Vastavam Atra Vastu Sivadam Tapa Trayon Mulanam Srimad Bhagavati Mahamuni Kriti Kimva Pareir Ishwaraha Sadhu Hridya Varujati Atra Kriti Bi Sushushu Bish Tatshanat. Dharma, religiosity. Rojita, completely rejected. Kaitava, covered by fruitive intention. Atra, herein. Parama, the highest. Irmat Saranam, of the 100% pure heart. Satam, devotee, Vedam, understandable. Vastavam, factual. Atra, herein. Vastu, substance. Sivadam, well-being. Tapatraya, threefold miseries. Unmulanam, causing uprooting of. Srimad, beautiful. Bhagavati, the Bhagavad Purana. Mahamuni, the great sage yesterday. Kriti, having compiled. Kim, what is Va? The need. Parahi, others. Ishwaraha, the Supreme Lord. Sadhya, at once. Riddhi, within the heart. Avarudyate, become compact. Atra, hearing. Kritibihi, by the pious men. Shushrushbihi, by culture. Tatsanat, without delay. Então, lendo a tradução palavra por palavra. Dharma, religiosidade, prodita, completamente rejeitada, kaitavaha, coberta por intenções fruitivas, atra, aqui, parama, a mais elevada, nirmatsaranam, dos 100% puros de coração, satam, devotos, vedyam, compreensível, vestavam, real, atra, aqui, vasto, substância, shivadam, bem-estar, tapatraya, 3 espécies de misérias, unmulanam, causando desraigamento de, Srimad, belo, Bhagavate, o Bhagavad Purana, Mahamuni, o grande sábio Vyasadeva, Krite,
tendo compilado, Kim, qual é, vá, a necessidade, para aí, outras, Ishvara, o Senhor Supremo, Sadhya, de vez, Riddhi, dentro do coração, Avarudhyate, consolida-se, Atra, aqui, Kritibhi, pelos homens piedosos, Shushrushubihi, mediante o cultivo, e Tatsana, sem demora. Okay, read the translation. Então, lendo a tradução, rejeitando completamente todas as atividades religiosas materialmente motivadas, este Bhagavad Purana propõe a verdade mais elevada, que é compreensível para aqueles devotos que são totalmente puros de coração. A verdade mais elevada é a realidade que se distingue da ilusão, para o bem-estar de todos. Tal verdade desraiga as 3 espécies de misérias. Este belo Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva em sua maturidade, é por si só suficiente para a compreensão de Deus. Qual a necessidade de qualquer outra escritura? Tão logo alguém ouça atenta e submissivamente a mensagem do Bhagavatam, mediante tal cultivo de conhecimento, o Senhor Supremo se estabelece dentro do coração. Okay. In text 1, we had the 12 items in the first verse. In the second verse, we have 4 sections to look at. Então, no primeiro verso, a gente havia subdividido ele em 12 itens principais. Nesse caso aqui, a gente tem 4 seções nesse verso. So we'll go through it step by step. Então, a gente vai analisar elas passo a passo. So the first thing is Dharma Projita Kaitavatra Paramo Nirmasaranam Satam. Então, a primeira seção que a gente vai olhar é a Dharma Projita Kaitavatra Paramo Nirmasaranam Satam. Completely rejecting all religious activities which are materially motivated. This Bhagavad Purana propounds the higher truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in the heart. Então, se traduz da seguinte forma: rejeitando completamente todas as atividades religiosas materialmente motivadas, este Bhagavad Purana propõe a verdade mais elevada, que é compreensível para aqueles devotos que são totalmente puros de coração. Yes. Yes, Bhagavatam method is first described. This is the method. This is the method of Bhagavatam. What is Bhagavatam? Então, este é o método do Bhagavatam. O que é o Bhagavatam? Srila Bhakti Dhira Damodara was asked in his book, how looking at his book. So he was asked, there are many questions were asked in different topics. Bhakti, devotee, Bhakti, devotee, Krishna, chanting, Kirtan. So many topics he dealt with in this book. Different topics he dealt with. So Bhagavatam was one of the things he treated. Srila Bhakti Dhira Damodara. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, nos seus livros, ele fala sobre muitos tópicos diferentes, né? Sobre Kirtan, sobre os devotos, adoração, etc. E um dos tópicos que ele fala é Bhagavata. So one of the questions put to him was, what is the beauty of Bhagavata? What is Bhagavata? Então, uma pergunta que foi feita para Bhaktivinoda Thakura é: qual a beleza do Bhagavatam?
Srila Bhaktivinoda Thakur said, Dharma Prujitaya Kaitabhatra. Srimad Bhagavatam forbid all the followers from asking Krishna anything except bhakti. Asking Krishna for anything except bhakti? Yes, Bhagavatam forbids us asking Krishna for anything. We should not ask Krishna for anything except bhakti. That is Bhagavatam. Ok. Então, Bhaktivinoda Thakur respondeu, Dharma Projita Kaitavatra, que o Srimad Bhagavatam, ele nos proíbe de pedir para Krishna qualquer coisa exceto bhakti. So, the scripture generally, if you look at the Vedas generally, they describe dharma, they offer dharma, religiosity, which tends to satisfy material desire. Então, se a gente olhar as escrituras de forma geral, elas nos ensinam também dharma, né, que nos satisfaz religiosamente, materialmente. And if the Vedas go further than that, they will offer liberation, material liberation, impersonal liberation. E também nos oferecem a liberação material, né? He also teaches how to attain to material prosperity. Também elas nos ensinam como atingir a prosperidade material. Because with material prosperity, one can fulfill material desires. Porque através da prosperidade material, a pessoa pode satisfazer os desejos materiais. So when one is frustrated with all these speculative things, then one turns to religiosity as a way of enlightenment for life goal. Sorry, Gurudev, can you repeat, please? When one becomes frustrated going through all these processes, religion, fruitive desire, and material for sanctification, when one is tired with all this, and then one will think about liberation. Então, depois que a pessoa se frustra com todas essas expectativas da vida, né, de prosperidade material, né, e tudo mais, ela começa a se voltar para a liberação material. And if you see carefully, if you look very carefully, you will see that even these days, people don't even care to look for the scriptures for materials and pursuit. They don't care to look for the scriptures. They don't follow scripture rules anymore. They are fully independent because that is what the world is promising. Então, mas se a gente olhar hoje em dia, mesmo materialmente, as pessoas não vão atrás das escrituras para descobrir como ser próspero materialmente. As pessoas, elas querem agir de forma completamente independente, mesmo materialmente. So people are not interested in any scripture. They're not interested in any religion. Então, as pessoas não estão interessadas em nenhuma escritura, em nenhum tipo de religião. But Srimad Bhagavatam does not waste time. Bhagavatam completely trash out all this nonsense, trash out all religiosity, economic development, and liberation. Mas o Srimad Bhagavatam não tem tempo a perder. O Srimad Bhagavatam, ele não está interessado nisso. Então, ele descarta, ele joga fora todo tipo de concepção de liberação material, de desenvolvimento material, etc. All materially motivated activities are rejected from Bhagavatam. Bhagavatam kick out all unnecessary things in the name of religion. Então, o Srimad Bhagavatam, ele chuta para fora, ele descarta, ele, né, põe porta afora todas essas atividades materialmente motivadas. Religiosas materialmente motivadas. And therefore, Srimad Bhagavatam offers something which is far superior to what other scriptures can offer. Mas, em contrapartida, o Srimad Bhagavatam ele oferece algo que nenhuma outra escritura oferece. So the word is used here, parama.
Parama. Highest, the topmost, which is the fifth goal. The fifth goal is above the four goals. Bhagavatam stands above the four goals, it's on the fifth goal. Então, mas aqui o Bhagavata ele está falando, né, ele é Parama, é mais elevado. Então nós temos esses 4 objetivos, né, da vida material, mas o Bhagavata ele é um quinto objetivo. Ele se sobressai a todos os outros objetivos da vida. And the Bhagavatam, the highest truth is not just commonly given. The highest truth is reserved for who? It must saranam satam. It must saranam satam. The devotees whose heart is completely free from envy. Então, mas essa verdade mais elevada, ela não é também distribuída gratuitamente. Essa verdade mais elevada, ela é reservada por aqueles devotos que são Nirmat Saranam, que são eles os totalmente puros de coração. Para esses devotos que essa verdade é dada. Devotees are completely free from envy. Those devotees who are free from envy, they can understand Bhagavatam. Então, esses devotos que são livres da inveja, esses podem entender o Bhagavatam. In the Chaitanya Charitamrita, in the Chaitanya Charitamrita and the Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Charitamrita, Krishna Kaviraj Goswami and Vrindavan Das Thakura told us about Devanand Pandit. Então, no Chaitanya Charitamrita, se menciona sobre Devananda Pandita. Right from childhood, he is addicted to reciting and teaching Bhagavad. Desde sua infância, ele é, assim, viciado em recitar o Bhagavata. So he's called Pandit. Então, ele é chamado de Pandita. He doesn't do anything except Bhagavad. Ele não faz nada exceto ler e recitar o chamado Bhagavata. But he was not relishing Bhagavad. He was not relishing? Yes. Mas ele mesmo não estava desfrutando do Bhagavata. One day Srivas Pandit came to hear the Bhagavatam. Just one word from Bhagavatam, Srivas Pandit fell unconscious. Então, uma vez Srivas Pandita foi lá ouvir o Bhagavatam e apenas com uma palavra do Bhagavatam ele caiu inconsciente. So Vyasadeva said here, Didma Saranam Satam. Didma Saranam Satam. The Satam, the devotees are defined as Didma Saranam, completely free from envy. Então, como diz aqui, né, Nirmat Saranam, Satam, os devotos eles são definidos como completamente livres da inveja. Srivas Pandit, he came to hear Bhagavatam. He was not speaking, but he was hearing. He was unconscious. Então ele não foi lá para ouvir ele não foi especificamente para ouvir o Bhagavatam, mas ele acabou ouvindo o Bhagavatam e ainda assim acabou caindo inconsciente. The person who is speaking Bhagavatam was not unconscious. Mas a pessoa, né, que estava falando o Bhagavatam não caiu inconsciente. Why? Por quê? Why the person who is hearing is enjoying and the person who is speaking does not enjoy? Por que a pessoa que está ouvindo está desfrutando, mas a pessoa que está recitando o Bhagavatam não está desfrutando? Satam, Nirmasaranam Satam. Srivas Pandit was completely free of envy. He's an unalloyed devotee of Lord Krishna. Therefore, he can enjoy every syllable of Bhagavatam. It's tasty and nectarian. Porque Nirmat Saranam Satam, porque ele estava completamente livre da inveja, portanto ele conseguia realmente desfrutar cada palavra, cada sílaba do Bhagavata. Someone can ask, Sukadeva Goswami was not mentioned to have fallen conscious. What about Sukadeva Goswami? Why did he fall unconscious if he's a devotee? If he is Nirmat Saranam Satam, if he says Nirmat Saranam, why did he fall unconscious like Srivas? Someone can ask. Mas alguém poderia perguntar, né? Tá, mas Sukadeva Goswami, ele não, em nenhum momento ele ficou inconsciente ao recitar o Bhagavatam, e então ele não era
Nirmat Saranam Satam, ele não era, né, 100% puro de coração, como é que fica isso, né? Shukadev didn't fall unconscious because he has an assignment for 7 days. So if he fall unconscious, then he won't complete his assignment, and Parishit Maharaj will not attain perfection. Therefore, Krishna checked him from falling unconscious. Not offenses. Krishna checked him from falling unconscious in speaking Bhagavatam. Então, porque Shukadeva Goswami, ele tinha uma missão, né? Ele foi pedido, ele tinha esse tema de casa de recitar o Bhagavatam durante 7 dias, então se ele ficasse inconsciente no meio da recitação, ele, né, quem é que ia recitar o chamado Bhagavatam? E Maharaj, né, Parikshit precisava ser liberado, né, então, por causa disso, o Senhor Krishna, ele fez esse arranjo que ele não precisasse passar por isso. So, one person is not enjoying the Bhagavatam because of offenses, because of not being a completely pure devotee. Another person also is not experiencing because of assignment he has to do. They are not on the same platform. They are not on the same level. They are different. Então, uma pessoa que não está assim tendo esse tipo de reação ao ler o Bhagavatam porque por causa de ofensas ou porque não está assim, não é um devoto que é puro de coração, e uma pessoa que não tem esse tipo de reação ao ler o Bhagavatam por causa que ela tem uma missão a cumprir, são níveis completamente diferentes. Yes. So that is the difference. That is the difference between Srivas Pandit and Shukadeva Goswami. Então essa é a diferença entre Srivas Pandita e Shukadeva Goswami. So to make it very clear, an envious person cannot enjoy Bhagavatam. Even though you can speak Bhagavatam, but envious person will not enjoy Bhagavatam. Então, resumindo, uma pessoa invejosa, ela não consegue desfrutar do Bhagavatam. Ela pode conseguir ler, recitar o Bhagavatam, falar com conhecimento sobre o Bhagavatam, mas ela não vai desfrutar ela própria do Bhagavatam. So, being non-envious of Krishna, a devotee achieves freedom from envy towards other living entities. Sorry, Gurudev, can you repeat, please? Being non-envious of Krishna, a devotees are free from envy towards other living entities. Então, não sendo invejosos de Krishna, os devotos eles conseguem se liberar da inveja em relação às outras entidades vivas também. Therefore, they can relish Srimad Bhagavatam. E dessa forma, então, elas conseguem desfrutar do Srimad Bhagavatam. Then another question may come in. All neophyte devotees, we have envy. So how can we hear Bhagavatam when the envy is still there? And if you don't hear Bhagavatam, how are we going to overcome envy to start hearing Bhagavatam? Another question can come like that. Então uma pessoa poderia perguntar, tá, mas os devotos de forma geral que ainda têm inveja de Krishna, etc., como é que eles vão conseguir desfrutar do Bhagavatam, né? Ou como é que eles vão conseguir desfrutar do Bhagavatam para se livrar da inveja se eles ainda têm inveja? In text 3, very beautiful answer is there. Text 3, after text 2, the next text. Então, no próximo verso, né, no verso 13, vai se falar sobre isso também de forma muito bela. Bhagavatam is for liberated pure devotees, and Bhagavatam is for conditioned souls. It's for both. Então ele fala que o Bhagavatam é tanto para pessoas liberadas como para pessoas que também não são liberadas. É para ambos. So if one hear Bhagavatam from the right source, according to Prabhupada, if one hear Bhagavatam from the right source, attentively, our envy will be destroyed. Então, se a gente ouve o Bhagavatam de forma atenta, a nossa inveja vai ser destruída. Bhagavatam has that potency. O Bhagavatam tem essa potência.
to destroy our envy. de destruir a nossa inveja. So the condition shows, either consciously or unconsciously, as why Krishna is God. They want to be God themselves because of envy. Então, as entidades vivas, conscientes ou inconscientes, elas têm essa tendência a quererem ser Deus, por causa da inveja. Envy of Krishna is the origin of all other envy. A inveja de Krishna é a origem de todas as outras invejas. And when one overcomes such enviousness by surrendering to Krishna, by hearing Srimad Bhagavatam, then one will have access to Srimad Bhagavatam. Então, quando a pessoa ela deixa de lado essa inveja, ela vai conseguir ter esse desejo de verdadeiro de ouvir o Srimad Bhagavatam. So what does it mean, have access to Bhagavatam? Because have Bhagavatam, what it means. So what does it mean, have access to Bhagavatam? What does it mean to? Sorry? What does it mean to have access to Bhagavatam? Access, to have Bhagavatam. Então, o que significa conseguir ter esse acesso ao Bhagavatam? Acessar dessa forma o Bhagavatam. I have Bhagavatam, what it means. So what do you mean by having access to Bhagavatam? Porque, né, eu tenho o Bhagavatam comigo, eu tenho aqui o livro do Bhagavatam, então o que significa ter esse acesso ao Bhagavatam? To have Bhagavatam, the book, is one thing, but to really have the qualification to understand the Bhagavatam as it is, that is a different thing altogether. Ter o Bhagavatam como livro é uma coisa, mas ter a capacidade de realmente entender o Bhagavatam é algo completamente diferente. If we look very carefully, you will see that the karmis are not described as speculators. The yogis are not described as speculators. The bhaktas are not described as speculators. The gyanis are described as speculators. The gyanis, they are described as speculators. Então, se a gente olhar, a gente vai ver que os karmis, eles não são descritos como especuladores. Os yogis, eles não são descritos como especuladores, mas os gyanis, eles são descritos como especuladores. The gyanis are the ones who are studying the scriptures. Why are they the speculators? Why not others? Porque os gyanis, eles estudam as escrituras. Então, por que eles que estudam as escrituras são chamados de especuladores, mas os karmis, os yogis, etc., não? Although they are studying the scriptures, but they are envious, therefore they don't have access to Bhagavatam. Porque apesar de estudarem as escrituras, eles são invejosos e, portanto, eles não conseguem acessar o Bhagavata. Devotees are free from envy. Os devotos são livres da inveja. And devotees overcome envy by valuing something far different from that coveted by non-devotees. Então, os devotos são livres da inveja porque eles ambicionam algo muito maior do que os não-devotos. Devotees value pleasing Krishna by rendering loving devotional service. Yes. Os devotos, eles querem se relacionar com Krishna através de um relacionamento amoroso. So, the qualification to understand Bhagavatam should be free from envy. Então, a qualificação para se entender o Bhagavatam é estar livre da inveja. 𝐶𝐤𝐺𝐵 Goswami explained that freedom from the fallacy of impersonalist philosophy is described in the word dharma, purjita, kaita, atra. Are you reading this from the commentary? No, it is Okay. not in the commentary. It's not in the commentary. That is from Priti Sandarbha, Jiva Goswami, Priti Sandarbha. Então, essa coisa você falando do Priti Sandarbha de Jiva Goswami. Sorry, please, I'm sorry. Can you repeat what Jiva Goswami said? Yes, Priti Sandarbha, Anucheda 73. Anucheda 73. Priti Sandarbha. Jiva Goswami speaks. Então, Jiva Goswami está falando nesse livro.
that the freedom from the fallacy of impersonalist philosophy is described in the words Dharma Purjita Kaitava. Então ele fala que a liberação dessa falácia impersonalista, ela já se resume nesse primeiro verso, Dharma Pradita Kaitavatra. The impersonal philosophy is also part of the religiosity, so they are all kicked out of Bhagavatam. Porque a filosofia impersonalista é parte dessas atividades religiosas materialmente motivadas, então elas são chutadas para fora também. In text 1, yesterday already established Krishna as a person, the son of Vasudeva. Porque Vyasadeva ele já havia, no verso anterior, estabelecido Krishna como a suprema personalidade de Deus. So all cheating in the name of religion is completely rejected from Bhagavatam. Então, qualquer tipo de especulação, assim, materialmente motivada, etc., que não tenha a ver com a verdadeira religião, é automaticamente chutada para fora do Bhagavatam. This is the beauty of Bhagavatam. Esta é a beleza do Bhagavatam. Therefore, it is called spotless Purana. It's spotless, completely spotless, free from all the unnecessary things, both gross and subtle. Por isso que ele é chamado de o Purana Imaculado, porque ele é livre de todo tipo de contaminação grosseira e sutil. So the second point is Vedam Vastavam Matra Vastu Sivadam Tapatrayan Traya Umulanam Tapatraya Unmulanam. This is the second point here. Então, o segundo estágio, o segundo ponto que é feito aqui é Vedyam Vastavam Atravastu Sivadam Tapatrayan Mulanam. Yes. Este é o segundo. The highest truth is reality distinguished from illusion. This one is in the book. For the welfare of all, such truth uproot the threefold miseries. Então, se traduz assim: a verdade mais elevada é a realidade que se distingue da ilusão, para o bem-estar de todos. Tal verdade desraiga as 3 espécies de misérias. So this is the strength of Bhakti. This is the strength of Bhagavatam. This is the strength, the potency of Bhagavatam. Então essa é a potência do Bhagavatam, essa é a força de Bhakti. Bhagavatam has the strength, has the power, the strength to do what? Tapatraya Umulanam, to uproot the threefold miseries. Uprooting the threefold misery. Bhagavatam has the power, the strength to uproot the threefold miseries, which is tormenting all living entities in this world. Então, o chamado Bhagavatam, ele é Tapatraya Unmulanam, ele tem essa potência de arrancar pela raiz as 3 tipos de misérias que nos afligem. Bhagavatam is what? The highest truth. Bhagavatam propounds the highest truth. How do you know the highest truth? The highest truth is reality distinguished from illusion, for the welfare of all. Então se fala, né, que o Bhagavatam ele propõe a verdade mais elevada. E como é que a gente pode saber que é a verdade mais elevada? Porque a verdade mais elevada é a realidade que distingue a realidade da ilusão para o bem-estar de todos. One who studies Bhagavatam, one who has access to Bhagavatam, will never be a fool. Never be a fool. A pessoa que entende o Bhagavatam jamais vai ser um tolo. So Bhagavatam helps to present everything in such a way that one can see everything very clearly, crystal clear. It's a crystal clear. That's Bhagavatam. Então, o Srimad Bhagavatam, ele nos apresenta as coisas de uma forma que a gente pode começar a entender tudo de forma muito transparente. Transparente assim como o vidro, assim, tudo fica muito claro. Cristalino. Then Vyasadeva said, Krishna is Vastu. Vastu means substance. The essence. Krishna is Vastu.
the ultimate substance from which everything originates. Everything. Então, né, Vyasadeva diz que Krishna é vasto, ele é a substância última do qual tudo se origina. He is a source of everything. Everything originates from him. Is a substance, of substance. If you remove salt from the soup, would it be tasty? If you remove salt from the food, you can cook powerful ingredient, powerful knowledge, ability to cook. You can have good, high quality ingredients, and you can cook very nicely. If you remove salt from it, how will it be? Tasty? Então, Não. a mesma coisa, por exemplo, com a comida. Um cozinheiro pode ser muito bom, ele pode ter ingredientes maravilhosos, né? Ser muito esperto na cozinha, mas se ele não põe sal na sua comida, né? Não vai ser gostoso. So the substance of a wonderful soup is not our experience. It's not the ingredient. It is the salt. The salt. Então, o que, né, vai diferenciar se aquela comida pode ser assim palatável, gostosa ou não, não é só a experiência do cozinheiro ou se ele usa os ingredientes bons ou ruins, mas se tem sal na comida, porque se não tiver sal não vai ser gostoso. When you add salt to the cook, when you add salt to what you have cooked, then it will become useful. It will become valued. It will become valuable. Então, se a gente adiciona sal na comida, aquela comida ela se torna valorosa, né? A gente pode desfrutar dela, ela tem importância. So when we add Krishna to our life, then we become valuable. Então, se a gente adiciona Krishna na nossa vida, a gente se sente valioso. Therefore, Krishna is reality. Krishna is reality. Portanto, Krishna é realidade. Well, reality may be philosophically defined as something that exists independently of all other things. Então, a realidade pode ser definida como algo que existe independente de todas as outras coisas. Isso é Swami. And from which all other things derived their importance. E da qual também todas as outras coisas derivam. Because everything comes from the absolute truth. Our understanding this absolute affords us an accurate perspective. Então, como todas essas coisas vêm dessa verdade absoluta, entender essa verdade absoluta é descrito como ter uma perspectiva acurada sobre as coisas. Se a gente entende a verdade absoluta. From which we can automatically understand everything else. Então, vendo as coisas dessa forma, a gente automaticamente entende todas as outras coisas. That is the position of Krishna. And Bhagavatam presented this absolute personality of God and Lord Krishna. Então, essa é a posição de Krishna, e o chamado Bhagavatam apresenta Krishna dessa forma. So, whatever one sees, what our connection to Krishna, it is nothing but illusion. Então, aquilo que a gente vê que não tem nenhuma conexão com Krishna não é nada mais do que ilusão. So, Bhagavatam help us. Bhagavatam help us with this understanding. This is verse 2. Então, o Srimad Bhagavatam nos ajuda neste entendimento. Isso é vasto. So, when we take Bhagavatam in our hands, we understand it is nothing but Krishna himself. Então, quando a gente pega o Srimad Bhagavatam nas nossas mãos, a gente tem que entender que a gente está segurando o próprio Krishna. Not everybody has Krishna. Not everybody has Krishna. Nem todo mundo tem Krishna. How can you say that? How can you say that? Super soul in the heart of everyone. How can you say that not everybody has Krishna? Super soul is there in the heart of all the entities. How can you say that?
Então, mas como é que tu pode dizer isso? Porque Krishna está no coração de todos como super-alma. Como é que tu pode dizer isso, que nem todo mundo tem Krishna? Isso é um absurdo. Yeah, super soul is there in the heart of all living entities, but how many of us have realized the super soul sitting there? And we can communicate with him and hear him what the super soul is guiding. You say, yes, yes, super soul. Yes, yes, thank you so much. I'm going to act as you say, like Arjuna told Krishna. How many people are on that platform? Então, sim, todo mundo tem a super-alma no coração. Mas quantas pessoas de fato realizaram a super-alma? Quantas pessoas podem se comunicar com a super-alma e, né, seguir o que a super-alma está dizendo? Né? Quantas pessoas podem fazer isso? So Brahma said at the end of his Brahma Samhita that this Shweta-dvip, the abode of Krishna with Krishna, is known to only few people, very, very few people, not everybody, only very few people. Então, o Senhor Brahma fala no final do Brahma Samhita que essa Shweta-dvipa, ela só é conhecida por algumas, uma parcela muito pequena das pessoas. Because we are envious of Krishna. Porque, de forma geral, nós somos invejosos de Krishna. And we become offensive to Krishna and to all other living entities. E dessa forma, a gente se torna ofensivos com Krishna e com todas as entidades vivas. That causes us not to realize Krishna, even though he's sitting right in our heart with us. E isso faz com que a gente não realize Krishna, apesar de ele estar sentado no nosso coração. Krishna is in the heart of the demons. Krishna também está no coração dos demônios. Why they hate him? Why they want to fight him? Why they don't appreciate him? Então, se Krishna está no coração dos demônios, por que os demônios eles querem matar Krishna? Por que eles odeiam Krishna? It's offenses. São suas ofensas. Envy. É inveja. Therefore, Krishna is there as if he's not there. Então, se a gente entende dessa forma, a gente pode pensar que Krishna ele está lá, mas é como se ele não tivesse para essas pessoas. Everything originates in him. Tudo se origina em Krishna. And is maintained by him ultimately. E as coisas são todas mantidas por ele, em última análise. And is destroyed by him. E também são destruídas por ele. Yeah. That is the position of Lord Krishna. Então, essa é a posição do Senhor Krishna. Because both the material world and the eternal spiritual world rest on Krishna only. Tanto os mundos materiais quanto os mundos espirituais, eles repousam em Krishna. So Bhagavatam offers us the opportunity to understand the absolute truth and our relationship with him. Então, o Bhagavatam possibilita que a gente entenda a verdade absoluta e o nosso relacionamento com ela. If you understand the absolute truth, Krishna, and our relationship with him, então, se a gente entende a verdade absoluta e nosso relacionamento com ela, it causes Shivadam, auspiciousness. Isso causa Shivadam, auspiciosidade. And Tapataya Umlunam, the immediate misery, immediate annihilation of misery, immediate annihilation of misery. Então, também isso causa também Tapatraya Unmulanam. Ele nos tira de todas as três classes de misérias. This is the Bhagavatam. Esse é o Srimad Bhagavatam. Correct? Any questions before we... Certo? Perguntas ou comentários? There's one from Guna Chuda/Narahari Prabhu. Let me read in Portuguese here. Este verso nos diz que o Bhagavatam rejeita a religião materialmente motivada, como podemos entender que no próprio Bhagavatam, a história de Dhruva Maharaj, vemos que ele, por desejos materiais, buscou pela Suprema Personalidade de Deus e obteve como bênção um planeta que... Então,
é uma pergunta, como podemos entender que no próprio Bhagavata, na história de Dhruva Maharaj, vemos que ele, por ele ter desejos materiais, buscou pela Suprema Personalidade de Deus e obteve como bênção um planeta que nunca é destruído. So, our question is that we see that Srimad Bhagavatam says that it rejects any kind of materially motivated religiosity. So, but Yes. we have the story of Dhruva Maharaj that wanted to seek the Supreme Personality of Godhead, but this came because of materially motivated desires. And at the end, he also obtained a planet that is never destroyed. So how can we understand that? Very good question. Thank you, Gunahari. É uma pergunta muito boa. Muito obrigado, Gunahari. Very good question. Dhruva Maharaj, yes, Bhagavatam reject all materially motivated religiosity. That is a fact. Sim, é fato que o Bhagavatam ele rejeita todas as atividades atividades religiosas materialmente motivadas. So Dhruva Maharaj is asking, he has gone to Lord Krishna to give him material position. Então, sim, é verdade. Dhruva Maharaj ele se aproximou de Krishna pedindo uma posição material. Did Krishna give him that? Mas o Senhor Krishna deu isso para ele? No. Não. He brought that to Krishna, but Krishna purified him and gave him a spiritual position. That means Bhagavatam reject all materially motivated religiosity. Então ele se aproximou com isso de Krishna, mas não foi isso que Krishna deu para ele. Krishna não deu uma posição material para ele. Krishna didn't give him his material thing he's looking for. Krishna gave him a spiritual position. Krishna não deu o que ele procurava materialmente. Krishna deu para ele uma posição espiritual. Which also afforded him the chance of having a spiritual planet, not a material planet. Material sanctification, material activities cannot give one spiritual position, cannot give one spiritual kingdom. Only spiritual activity will give one spiritual kingdom. Então, Krishna deu para ele uma posição espiritual, da qual ele poderia ter um planeta espiritual. O planeta que ele obteve não foi por meios materiais, porque meios materiais não tem como dar para alguém algo espiritual. Somente uma coisa espiritual pode dar, espiritualidade pode dar algo espiritual para alguém. So yes, Bhagavatam rejects all materially motivated religiosity. Então sim, o Bhagavatam ele rejeita todas as atividades religiosas materialmente motivadas. So if we bring our material condition to Bhagavatam, Bhagavatam will purify us and give us something superior. Então, se a gente traz as nossas ambições e desejos materiais para o Bhagavatam vai purificar isso. One will consider Bhagavatam a mistake if it fulfills our material desires, but it's not a mistake that doesn't fulfill our material desires. Even though we approach Bhagavatam with material desires, Bhagavatam has a potency to purify us and give us a spiritual facility, spiritual satisfaction. Sorry, Gurudev, I didn't understood. You confused me in the beginning. Bhagavatam does not give material facilities. If you approach Bhagavatam with material facilities, Bhagavatam will purify us and give us spiritual facilities. Então, o Bhagavatam não nos dá facilidades materiais. Se a gente se aproxima do Bhagavatam querendo facilidades materiais, ele vai purificar isso. And that is what happened to Dhruva Maharaj. Foi a mesma coisa que aconteceu com Dhruva Maharaj. And when he met Krishna, he confessed and begged Krishna for forgiveness. E quando ele se encontrou com Krishna, inclusive, ele confessou e implorou por perdão.
Dhruva Maharaj said, please excuse me for having to ask you for material things. Inclusive ele fala para Krishna, por favor me perdoe por fazer pedidos materiais. And he said, the envious demigods influence my intelligence to ask you for material things. Ele disse, os semideuses invejosos, eles influenciaram a minha mente para que eu fizesse pedidos materiais. Now that I have seen you, E agora que eu te vi, I don't want that again. eu não quero mais essas coisas. Excuse me for asking you for these material things. Me desculpe por pedir essas coisas materiais para você. That means he got purified. Isso significa que ele se purificou. And that is the potency of Srimad Bhagavatam. E essa é a potência do Srimad Bhagavatam. All right? Certo? We have more questions if there's time. Yes. There's one from Dhananjaya Prabhu. Can you consider this verse 112 is the continuation of the verse of Bhagavad Gita, Sarva Dharma Parityaja Mamekam Sharanam Braja? Can we consider this a continuation of this verse? If you like, and you can take it like that. No limitation for Krishna consciousness. Yes. Então, o Prabhu perguntou se esse verso de hoje, 1.2, pode ser considerado a continuação do verso do Bhagavad Gita, Sarva Dharma Parityaja. Maharaj falou que sim, a consciência de Krishna, ela é muito, assim, tem muitas possibilidades, então você poderia considerar. So Krishna said, abandon all religiosity and surrender to me. Yeah. So they are related. E Krishna disse, né, abandone todas as espécies de religião e se renda a mim, então sim, estão relacionados de alguma forma? Yes. Thank you. Sim. There's a question from Jayada Gopika. Gurudeva, is possible for an envious person to love Krishna? No. É possível uma pessoa invejosa amar Krishna? Não. Envious person cannot love Krishna. A pessoa invejosa não tem como amar Krishna. If you are envious of somebody, you don't want any good thing about the person. Porque se tu não ama uma pessoa, tu não quer que nada de bom aconteça com ela. So people are envious of Krishna, they will not get Krishna. Uma pessoa invejosa, né? Uma pessoa invejosa, ela não quer que nada de bom aconteça com aquela pessoa. Então, a pessoa invejosa, ela não vai conseguir Krishna. Like Shishupala, very envious of Krishna. Como Shishupala, é muito invejoso de Krishna. Although he's envious, but he has a fortune of being connected with Krishna. So he got impersonal liberation. Not Krishna, but impersonal liberation. Então, apesar de invejoso, ele estava conectado com Krishna, e então ele conseguiu uma liberação impessoal. Impersonal liberation is punishment. Mas a liberação impessoal é uma punição, na verdade. It's not enjoyment, it's punishment. Não é um desfrute, é uma punição. So those who are envious of Krishna, they will not like Krishna. Porque aqueles que são invejosos de Krishna, eles não gostam de Krishna. Shishupala doesn't like Krishna. Shishupala não gosta de Krishna. Jarasandha doesn't like Krishna. Jarasandha. Jarasandha também. Duryodhana doesn't like Krishna. Duryodhana também, não gostam de Krishna. They always speak ill about Krishna. Eles sempre falam de forma, assim, capciosa em relação a Krishna. Because they are envious. They can say all kinds of things against Krishna. Porque eles são invejosos, eles só têm coisas contra Krishna. Duryodhana wanted to beat Krishna. Duryodhana queria bater em Krishna. When Krishna came to help him, to tell him to settle, he was angry. He had to beat Krishna. Catch him, to beat him up.
né, ele queria bater em Krishna. Krishna estava tentando acalmá-lo, mas ele queria bater em Krishna. He doesn't appreciate Krishna. Ele não aprecia Krishna. The devotees love Krishna. Os devotos amam Krishna. Therefore, they can serve Krishna to the best of their ability. They can do anything to please Krishna. Portanto, eles amam Krishna e fazem tudo por Krishna. Right? Certo? Mais alguma pergunta, comentário, dúvida? All right. Thank you. Certo? Muito obrigado. Srimad Bhagavatam. Jai. Jai. Srila Sua Prabhupada. Santidade. Jai. Sua Santidade Bhakti Dhira Damodara Swami Maharaj ki. Jai. Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Jai.